Bom, então, bom dia a todos. Bom dia. Dando continuidade aí ao nosso ciclo de seminários, hoje quem vai falar com a gente é o Murilo, né? Ele é pós-doc aí pós-doc da FAPESP aí no IMEC. Ele vai falar para a gente sobre averaging de alta ordem para detectar toros invariantes alinhados. Murilo, então, por favor, fica à vontade. Obrigado, Douglas. Bom, então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como usar o método da média para a gente detectar esses nested invariant tora aí, que são toros encaixados. A primeira coisa assim que eu queria comentar é por quê, né? Por que eu estou interessado nesse tipo de bifurcação? Esse tipo de bifurcação ele ocorre naturalmente na perturbação de singularidades do tipo zero-hop. Aqui, se a gente tiver um sistema, tem um probleminha aqui que eu não apareceu os pontos aqui, não. Mas se a gente tem um sistema que tem uma singularidade com essa parte linear aqui, a gente costuma chamar de singularidade de ponto zero hop. É muito rica a dinâmica que acontece na vizinhança de um ponto desse. Inclusive, tem vários artigos que estudam que tipo de conjuntos invariantes podem sair daí. Então, aqui eu deixei uma listinha com alguns autores que estudaram já esse problema. Como esse ponto é bastante simples, a parte linear dele é bastante simples, se a gente perturba ele como polinômio, a impressão é que, como o polinômio é bem comportado, a impressão é que vão sair coisas controladas dessa bifurcação, desse ponto de singular. Inclusive, tem vários resultados que estudam bifurcações de órbitas periódicas para esse tipo de sistema, mesmo ele sendo tridimensional. Recentemente, a gente estava Recentemente não, né? Ano passado, a gente estava num congresso em que os autores estudavam esse tipo de bifurcação e teve uma espécie de mesa redonda num determinado momento lá que eles estavam se perguntando se valia a pena estudar cotas de órbitas periódicas para perturbações polinomiais de singularidades do tipo zero-hop, porque parecia que desses pontos bifurcava uma quantidade controlada de órbitas periódicas. E, na verdade, essa proposta não é boa, porque a gente sabe que desse ponto de equilíbrio também bifurca toros. E sobre o toro, existem órbitas periódicas que aparecem e desaparecem. Então é muito difícil controlar o número de órbitas periódicas que esse sistema vai ter, órbitas periódicas isoladas. E foi interessante que essa discussão surgiu lá e a gente já sabia que não ia dar certo, porque em cima quando surge um toro nesse sistema, em cima desse toro pode aparecer outras órbitas periódicas que podem estar isoladas ou não. O que eu vou mostrar aqui é que quando existe mais de um toro bifurcando, e esse toro está um dentro do outro, além de existir órbitas periódicas em cima de cada toro, vai existir também, pode existir também órbitas periódicas entre um toro e outro à medida que eles se aproximam. Então a quantidade de órbitas periódicas que surge nesse sistema aí, na verdade, ela é bastante difícil de controlar. Outra coisa é sobre eu usar a ordem superior, né? Por que eu quero usar a ordem superior? Para encontrar toros encaixados. Eu estou interessado em um cenário em que a informação que a primeira função promediada do sistema me dá não é suficiente para encontrar toros no sistema original. Eu estou chamando aqui de função promediada o seguinte objeto. A teoria da média é bastante adequada para lidar com esse tipo de sistema aqui. Se a gente olhar aqui, esse sistema ele pode ser transformado por uma mudança de coordenadas cilíndricas nesse outro. E como eu estou tratando de um parâmetro pequeno, o epsilon é sempre um parâmetro pequeno, o θ-ponto vai ser diferente de zero, e eu posso usar o método da redução aí para tomar o θ como uma nova variável independente desse sistema. E aí eu passo a ter um sistema nessa forma aqui, ó, que eu chamo de forma padrão da teoria da média. E o que eu chamo de funções promediadas são uma classe de funções cuja de primeira ordem nada mais é do que a média da primeira função coeficiente no intervalo de zero ao período da função. Esse aqui é um método de calcular. Esse método de calcular a função média
ele pode ou não ter uma constante multiplicando aqui. Essa diferença de método de calcular reflete dois aspectos da teoria da média. Eu vou tentar recuperar aqui o primeiro, que é o mais popular, que a gente usa para encontrar ciclos limites, e depois falar do método clássico, que é um método que remete mais aos primeiros livros aí do Verhulst, a técnica que o Weyl apresenta como sendo teoria da média. Então aqui eu vou considerar um sistema que eu chamei na forma padrão da teoria da média, completo. Vou considerar que esse sistema está definido num aberto limitado. Nessa palestra aqui, nesse seminário, vai ser um aberto do R2. E vou considerar que as coisas são suaves aqui e bem comportadas. O fato dessa função ser periódica permite eu ver o sistema todo definido em um cilindro. E resolvendo uma série de relações de recorrência, a gente pode conseguir obter aproximações para a solução desse sistema aqui, do sistema 1. E essas aproximações podem ser usadas para conseguir uma aproximação para o mapa de Poincaré do sistema original. É usual chamar essas funções coeficientes aqui de funções médias de ordem I. Aqui tem um problema computacional, tá? É difícil calcular esses coeficientes, e a dificuldade aumenta rapidamente à medida que você vai aumentando a ordem. Mas, imaginando que você consegue superar essa dificuldade, você consegue essa expressão aqui para o mapa de Poincaré do sistema original. Se você está interessado em encontrar um ponto fixo para o mapa de Poincaré, e, portanto, uma órbita periódica para o sistema original, você pode fazer isso, por exemplo, anulando essa parte aqui, ó, do mapa de Poincaré. Você pode fazer isso encontrando zeros adequados para as primeiras funções promediadas. Isso é o que a gente chama de método da média para encontrar ciclos limites. Atualmente, é a forma mais comum que você encontra o método da média sendo usado em artigos científicos. Um outro aspecto é o mais clássico. E ele vai mais ou menos por essa filosofia aqui. Ó. Você tem, de novo, o sistema médio, o sistema na forma padrão, quer dizer. E o que você consegue fazer é mostrar que existe uma mudança de variável, que é uma perturbação da identidade, que ela é periódica, ela é suave, e ela... aqui eu coloquei o primeiro termo aqui dessa função U, e ela transforma o problema não autônomo que você tinha no começo como uma perturbação de um sistema autônomo. E o que se faz, em muitos casos, é você truncar esse sistema e olhar para a parte truncada aqui, para o sistema truncado. Esse sistema truncado tem muitas propriedades boas. Por exemplo, a solução dele aproxima as soluções do sistema original e isso vale no intervalo grande aqui, à medida que epsilon diminui, o intervalo aumenta. Também tem a propriedade de que um ponto de equilíbrio para esse sistema truncado corresponde, satisfazendo essa hipótese aqui, corresponde a um ciclo limite do sistema original, uma solução periódica do sistema original. Ok, então vamos olhar aqui como é que funciona a coisa. Então, eu quero comparar as soluções do sistema original com as soluções do sistema médio. A primeira coisa que eu observo é que esse sistema tem um ponto esse sistema médio, que é o sistema médio desse sistema aqui, tem um ponto de equilíbrio no 0, 1. Esse ponto de equilíbrio vai corresponder a uma órbita periódica do sistema original. Vai ter uma órbita do sistema original que vai ficar circulando esse ponto de equilíbrio. Mas, além disso, se eu quiser descobrir aqui a dinâmica na vizinhança do ponto de equilíbrio, eu posso escolher um ponto inicial aqui, resolver o sistema médio, e a solução do sistema médio me diz que, seja qual for o comportamento do sistema original, ele vai estar confinado aqui no epsilon vizinhança dessa trajetória. Nesse caso aqui, se eu plotar o sistema, vai ter uma coisa assim. Pois bem. Aqui tem um comentário bobo que é esse sistema aqui ele é não autônomo, então a solução dele aqui vive num espaço de fase tridimensional. Então eu posso pensar
o que eu estou pensando aqui, na verdade, é que a solução do sistema original, ela vive num espaço tridimensional, tem o eixo T, e o que você está vendo aqui é só a projeção dessa solução no plano, só para não confundir os objetos aqui. Ok. Esse sistema que eu escolhi, ele depende de um parâmetro μ e de epsilon. Nessa primeira apresentação do sistema, eu deixei o μ igual a 1, parado. Mas eu gostaria de ver qual é a influência do μ sobre a dinâmica desse sistema aqui. E mais do que isso, eu queria comparar os dois aspectos. Eu queria ver como é que o μ atua no retrato de fase do sistema médio e como é que o μ atua no mapa de Poincaré do sistema original. Para fazer isso, eu vou começar a variar o μ por esse valor aqui, 0,2 negativo. O retrato de fase aqui do sistema médio truncado, ele é basicamente uma cópia do mapa de Poincaré do sistema original. Se a gente começa a variar o μ, o retrato de fase muda e o mapa de Poincaré também. Na verdade, aqui o mapa de Poincaré ele começa a se comportar como uma discretização do sistema médio aqui truncado. Movendo um pouquinho mais o μ, a gente começa a ver que aqui, ó, no sistema médio truncado surge um ciclo limite. Na verdade, o sistema médio truncado está passando por uma bifurcação de Hopf. E à medida que o ciclo limite surge no truncado, surge uma curva fechada invariante no mapa de Poincaré. A gente sabe que uma curva fechada invariante uma curva fechada no mapa de Poincaré corresponde a um toro no sistema original. Então a gente está vendo nascer um ciclo limite aqui nesse sistema e um toro no sistema original. Se eu continuar aumentando, eu vejo que os dois objetos eles mantêm características comuns, inclusive o raio aqui vai sendo preservado à medida que eu vou aumentando o μ. Isso é mais uma característica que leva alguns autores a tratar o mapa de Poincaré como uma discretização do sistema médio aqui, truncado. Pois bem, então aqui eu vi que um ciclo limite no sistema médio truncado, ele me deu quase que imediatamente um toro no sistema original. Então, se eu estou procurando encontrar toros com a teoria da média, é natural eu querer começar por ciclos limites no sistema médio. Esse problema, então, pode ser visto em duas fases. Na primeira etapa, em que o sistema médio tem um ciclo limite, e se não tiver um ciclo limite, a gente tem que fazer outra coisa. Essa aqui, que eu chamei de problema 1, que é quando o sistema médio tem um ciclo limite, eu quero ver que esse ciclo limite persiste como um toro no sistema original, ele envolve técnicas aí de persistência de variedades normalmente hiperbólicas. O Pedro trabalhou sobre isso, Pedro Douglas, tem resultados aqui novos para esse tipo de problema. Então, o que eu vou fazer hoje é concentrar a minha atenção no caso em que isso aqui não acontece. Vou atacar a hipótese aqui central e ver o que dá para fazer ainda, além disso. Mas antes de abandonar o problema 1 aqui, eu quero falar sobre o impacto de resolver os problemas 1. O que a gente pode tirar daí? Se a gente tivesse aqui um resultado sobre a persistência de ciclos limites do sistema médio, implicando o toro no sistema original, a gente poderia combinar esse resultado com qualquer método de encontrar ciclos limites no meu sistema aqui médio. Inclusive o próprio método da média aplicado de novo no sistema médio. Isso às vezes é chamado de método secundário da média. E se eu encontrasse múltiplas órbitas periódicas bifurcando de um ponto aqui, então eu estaria automaticamente encontrando esses toros encaixados no meu sistema original. Esse resultado de que ciclos limites do sistema médio implica toros no sistema original, ele é bastante aceito, assim. Se você conversa com alguém que aplica a teoria da média e fala sobre isso, ele normalmente vai te falar que provavelmente um ciclo limite no sistema médio implica um toro no sistema original. A demonstração por gesto é muito natural, porque você dá uma volta pelo
pela seção transversal ali, que é representada pelo mapa de Poincaré. Mas quem assistiu a apresentação do Pedro viu que demonstrar esse resultado aqui envolve matemática bastante recente e técnicas bastante finas, assim, de controlar quando realmente você tem a persistência do toro através do ciclo limite ou não. Você precisa controlar uma série de parâmetros. Mas, imaginando que esse aqui já está feito, e Pedro tem bastante resultados nesse sentido aqui, que permite a gente avançar nas ordens aqui, de analisar o ciclo limite, eu quero dar um exemplo aqui da perturbação de um sistema singular e ver se a gente consegue a persistência de soluções periódicas dele. Eu tenho aqui, então, um sistema que eu estou perturbando ele, um sistema com ponto de equilíbrio singular, que eu estou perturbando ele, mas essa perturbação aqui, ela não é... Vocês estão ouvindo o meu notebook? Desculpa, que ele começou a fazer um barulho aqui muito alto. Não sei se... Não tá Só a dando sua voz. só a sua voz. Excelente. Então tá. Eu vou perturbar aqui esse ponto de equilíbrio zero Hopf por uma perturbação que ela não é polinomial, tá? Por enquanto. Mas ela foi escolhida aqui de maneira adequada para eu apresentar as técnicas que eu vou usar mais adiante. Tá bom. Se eu aplicar mudança de variáveis nesse sistema aqui, eu vou conseguir transformar ele num sistema na forma padrão, vou conseguir calcular o sistema médio dele, e o sistema médio dele vai ser esse sistema aqui. Para encontrar ciclos limites nesse sistema aqui, a gente pode usar a técnica de analisar os coeficientes de Lyapunov, por exemplo. Estudando os coeficientes de Lyapunov desse sistema, a gente consegue encontrar uma região no espaço de parâmetros onde esse sistema vai ter 3 ciclos limites. E para epsilon, se esse resultado, se o problema não tiver resolvido, para epsilon suficientemente pequeno, a gente teria 3 toros no sistema original. E, bom, como esse aqui foi conseguido para a ordem baixa de average, a gente já tem resultados que permitem a gente garantir essa persistência. E o que a gente vê no mapa de Poincaré é essa configuração aqui. Você tem um toro estável, você tem uma curva fechada estável no mapa de Poincaré, outra instável e outra estável. Todas estão circulando no mesmo ponto de equilíbrio. Então, aqui do lado direito, vocês veem o que eu estou chamando de toros encaixados. Você tem 3 toros circulando a mesma órbita periódica aqui no centro. É esse tipo de objeto que eu estou interessado. Múltiplos toros na mesma órbita periódica. Só que com o agravante de que eu não quero que essas curvas invariantes aqui, que aparecem no mapa de Poincaré, sejam herdadas do primeiro sistema médio não nulo. Então, o sistema médio, o que eu quero é que o sistema médio não tenha ciclos limites, quero cortar essa hipótese, e mesmo assim ser capaz de ver toros invariantes bifurcando o sistema original. Vou falar um pouquinho da técnica dos coeficientes de Lyapunov, que eu comentei anteriormente, pode ser usada para encontrar os ciclos limites no sistema anterior. Bom, ela funciona mais ou menos assim. Você tem um sistema autônomo. Vou tratar isso como se fosse uma amplificação degenerada de Hopf aqui. Você tem um sistema autônomo, você tem um ponto de Hopf para esse sistema autônomo. Um ponto de Hopf quer dizer que eles têm esses são os únicos. Esse tipo de alto valor aqui são os únicos com parte real nula. Então, assim, aqui eu vou seguir o método de projeção que o Kuznetsov apresenta no livro dele. Você escolhe aqui um autovetor para matriz jacobiana e esse outro autovetor aqui para transposta. Então, você consegue usar a expansão do campo na vizinhança do ponto de equilíbrio, né, transladado para a origem aqui. Você pode usar essas expressões para conseguir passar o seu sistema para a forma normal. Essa passagem é feita em 2 passos, em 2 etapas. Primeiro você passa de x para uma variável complexa, usando o autovetor Q. Depois você passa de z para uma outra variável complexa w. E você vai conseguir encontrar, resolvendo relações de recorrência também,
esses coeficientes aqui, H e J, de modo que você consiga anular todos os termos dessa forma aqui até o terceiro, ou de terceira ordem. Depois você anula todos e deixa só o de quinta ordem. Depois você anula todos e deixa só o de sétima ordem. Isso vai fazer com que fique aqui apenas esses coeficientes, que são o que a gente chama de constante de Lyapunov para o sistema. E nesse trabalho a gente chama de coeficiente de Lyapunov a parte real das constantes de Lyapunov. Esse slide aqui eu deixei ele para deixar um alerta de que, por mais que eu tenha falado que é só você resolver as relações ali para encontrar os H de J, e que você vai conseguir chegar na forma normal, calcular os coeficientes de Lyapunov é um problema difícil. Aqui nesse trabalho a gente vai usar o método de projeção de Kuznetsov, que está apresentado nesse livro aqui. Existe um outro trabalho também, do Luiz Fernando Mello, que ele calcula os coeficientes de Lyapunov até a ordem 5 de um sistema qualquer, assim. E é muito difícil encontrar fórmulas ou coisas assim para os coeficientes de Lyapunov para a ordem Mark II. Então esse trabalho aqui ajuda no começo, quando você está interessado em trabalhar nisso. Como calcular o coeficiente de Lyapunov? É um problema difícil? Esse artigo aqui do Colin Christopher foi bastante celebrado porque ele permite que você separe computacionalmente o trabalho de calcular o coeficiente de Lyapunov em calcular a parte linear, quadrática e cúbica do coeficiente em relação aos parâmetros do sistema. Com esse resultado aqui do Colin Christopher, o João Torregrossa conseguiu desenvolver um método de paralelizar essas contas. Então, você saiu do problema de calcular o coeficiente de Lyapunov inteiro para calcular partes do coeficiente de Lyapunov, e para calcular essas partes, você agora pode usar também, você pode usar vários processadores quando você está trabalhando com problema real. Então, esse método do João, combinado com o resultado do Christopher, ele tem permitido avançar bastante no estudo de sistemas no problema de centro-foco, problema de foco fraco, de encontrar bastante ciclos limite bifurcando de mesmo ponto. Então, assim, quando você está trabalhando com um problema real, provavelmente você vai precisar de alguma dessas técnicas aqui, do Colin ou do João Torregrossa. E, bom, minha preocupação aqui era não fazer parecer que é só sair calculando os coeficientes de Lyapunov que vai dar tudo certo. Calcular os coeficientes de Lyapunov é um problema difícil, mesmo quando você tem a fórmula do coeficiente de Lyapunov, o que você raramente tem. Por exemplo, nesse trabalho aqui, o Jaume Ginet, ele dá a fórmula do coeficiente de Lyapunov para um sistema polinomial planar, assim, arbitrário. Ele consegue as fórmulas, mas na hora de calcular, ele deixa esse aviso aqui, que ele fala que, infelizmente, a gente lida com polinômios massivos, e mesmo se usar um computador muito poderoso, não vai ser possível resolver o problema de integral membership, que bom, para calcular os coeficientes de Lyapunov, esse método Christopher envolve encontrar geradores de certos ideais aqui. Então, assim, aqui fica o aviso de que esse aqui é um problema computacionalmente difícil, na prática. Mas, assim, mesmo ele sendo difícil, você pode conseguir desenvolver as fórmulas para um determinado coeficiente de Lyapunov. E isso é uma coisa que acho que foi feita no trabalho aqui do Leonardo Afonso, né? Ele conseguiu, mesmo para um sistema piecewise, né, um sistema descontínuo, ele conseguiu calcular a fórmula de todos os coeficientes de Lyapunov do sistema. Esse é um trabalho que a gente não vê frequentemente por aí. É um trabalho difícil. Bom, agora eu vou falar direto do problema que a gente está interessado. Vou considerar a forma padrão do mapa de Poincaré quando a gente obtém ele usando o método da média, ou seja, suas funções coeficientes são funções médias. Vou assumir aqui que ele tem um ponto de Hopf, e vou apresentar um resultado que a gente tem publicado aí ano passado. Se o primeiro coeficiente aqui tem um ponto de Hopf, a gente já consegue um ramo de zeros para o mapa de Poincaré, ou seja,
a gente já garante a existência de uma órbita periódica, que depende de μ e de epsilon. Então a gente inclui um parâmetro a mais aí. Se essa bifurcação for transversal, ou seja, a derivada da parte real for diferente de zero no valor crítico, a gente consegue garantir a existência de uma função μ de epsilon, que para epsilon suficientemente pequeno, ela satisfaz essas condições aqui. Esse ramo de funções μ de epsilon aqui, ele parte do valor de bifurcação. E satisfazendo essas condições aqui, que o módulo do alto valor é 1, que a potência do alto valor é diferente de 1 e que a derivada é diferente de zero para epsilon suficientemente pequeno, a gente foge do problema da ressonância. Normalmente a gente tem que impor essas condições aqui quando a gente vai aplicar esse método da projeção. Mas para os problemas que vêm da teoria da média, as ressonâncias elas já não acontecem naturalmente. A gente não precisa impor nada, além de que a gente só precisa impor que o epsilon é suficientemente pequeno. Isso permite a gente calcular aquela forma normal para ordens tão altas quanto a gente queira. E para fazer isso, o que a gente tem que fazer é transladar todas as coisas para a origem, definir um sistema novo ali na vizinhança da origem, garantir que a jacobiana desse sistema esteja numa forma adequada, né, que ela esteja na forma de Jordan até uma determinada ordem de epsilon. Isso aí a gente pode obter fazendo transformações sucessivas no sistema. E depois de tudo isso, você consegue calcular o primeiro coeficiente de Lyapunov do seu sistema. O primeiro coeficiente de Lyapunov do sistema sai, então, em função dessas funções multilineares, né, a B e a C, que agora depende de epsilon, e do alto valor P, do alto vetor P, que a gente pode escolher de maneira conveniente, já que a gente está assumindo que a matriz está na forma de Jordan. Aqui eu deixo um lembrete de quem são as funções B e C. Mas, bom, como o primeiro coeficiente de Lyapunov depende de epsilon aqui, a gente pode expandir essa coisa toda em epsilon, na vizinhança do zero ali. E a gente consegue uma expressão assim por esses coeficientes. Então esse aqui é o coeficiente do mapa de Poincaré. O coeficiente de Lyapunov do mapa de Poincaré, do sistema que a gente estava trabalhando. O interessante de calcular isso é que a gente percebe que o primeiro coeficiente dessa expressão aqui, do L1, ele é, na verdade, o coeficiente de Lyapunov do campo vetorial definido pela GM, pela mésima função média. Então, assim, ali eu deixei um comentário de que calcular o coeficiente de Lyapunov de um campo vetorial pode chegar a ser difícil. Aqui, essa dificuldade ela se repete a cada coeficiente, porque o primeiro coeficiente já é o coeficiente de Lyapunov inteiro do sistema médio truncado. Mas tudo bem, a gente consegue superar essa dificuldade aqui, fazer essas contas. Se você encontra um coeficiente desse que é diferente de zero no valor crítico, então você garante que na vizinhança da curva μ de epsilon, o seu mapa de Poincaré vai se comportar como se estivesse ocorrendo uma bifurcação de Hopf nele. Eu deixei uma figura aqui para representar esse teorema ao invés de ler ele aqui. Você tem o seguinte, do μ de zero, que é o parâmetro de bifurcação, sai um ramo dessa função aqui, μ de epsilon, e a gente tem que numa epsilon vizinhança dessa função, quando você consegue chegar nessa região aqui, com o seu parâmetro μ e o epsilon, sempre que você passa de um lado para outro dessa região sombreada, o que você tem é o seu ponto fixo, troca de estabilidade, e uma curva invariante aparece no seu mapa de Poincaré. Então, com esse tipo de ferramenta aqui, a gente pode encontrar os primeiros exemplos de toros que não descendem de ciclos limites da função promediada. E eu vou fazer isso estudando a perturbação mais simples, uma das perturbações mais simples possíveis que você pode fazer para uma singularidade do tipo zero Hopf, que é essa aqui. Eu pego um sistema que uma perturbação quadrática para
singularidade do tipo Zerhoff, faço aquelas mudanças de variável com coordenadas cilíndricas e tudo mais, calculo o primeiro coeficiente, a primeira função média, e obtenho um sistema assim. Esse sistema aqui, ele não... Bom, se você aplicar, por exemplo, o método da média nele de novo, você não vai conseguir detectar órbitas periódicas. Além disso, você pode escolher parâmetros de modo que esse sistema aqui não tem órbita periódica mesmo. Você pode garantir que ele não vai ter. Bom, mesmo assim, a gente consegue... esse é o tipo de cenário que eu tô buscando, que é encontrar órbitas periódicas, mesmo quando o primeiro promediado não tem ciclos limites. E aqui eu apresento um exemplo em que isso foi feito. Bom, como a primeira promediada não tem um ciclo limite, nesse caso, então o que a gente tem que fazer é passar para a ordem superior. Daí o título, ordem superior, a expressão ordem superior no título. Então eu forço aqui para calcular a segunda função média do sistema, olho para o mapa de Poincaré com as duas, com a contribuição das duas funções coeficientes, aí sim eu consigo calcular uma aproximação para o ramo mid epsilon, consigo ver que esse mapa de Poincaré tem um ponto fixo, e consigo calcular os primeiros dois coeficientes de Lyapunov do meu sistema. O primeiro coeficiente deu 0, que era de se esperar, já que a gente não encontrou um ciclo limite aqui. Se ele fosse diferente de 0, esse sistema aqui, quando visto como sistema médio truncado, ele teria uma bifurcação de Hopf. Então, é natural que esse primeiro coeficiente aqui se anule. Então, a gente calcula o segundo coeficiente de Lyapunov. O segundo coeficiente de Lyapunov depende de todos os parâmetros de ordem 2 da perturbação. E aí a gente pode escolher esses parâmetros de modo que ele seja diferente de 0. Um exemplo de um ponto no espaço de parâmetro onde isso acontece é o ponto representado por essa perturbação aqui. Aqui eu estou escolhendo cada um desses coeficientes de maneira conveniente. Com isso, a gente tem que a função média desse sistema é essa. A dinâmica do sistema médio truncado passa a ser essa aqui. A gente vê aqui que as soluções aqui estão atraídas para o ponto fixo, aqui para o ponto de equilíbrio, e não tem nada aqui no meio. No entanto, o sistema completo ele apresenta um toro aqui entre... o mapa de Poincaré apresenta uma curva fechada invariante aqui entre 1 e 1,5. E é o que a gente vê aqui, ó, nessa foto, nesse plot. Se a gente plotar a informação completa, aí sim a gente consegue ver que esse sistema tem uma curva fechada, e aqui do outro lado você vê o toro invariante no sistema completo. Ok. Aqui eu encontrei, então, um toro que não descende de soluções periódicas do meu sistema médio. Mas esse não é um toro encaixado, né? Não tem mais de um toro. O que eu posso fazer para encontrar para encontrar outro toro aqui por fora ou por dentro desse que eu já encontrei? Bom, o que a gente vai fazer é passar para uma bifurcação de Neymark-Sacker, só que degeneralizada. Ou uma bifurcação de Schentner, que é como se chama. Eu levantei a mão, posso fazer uma pergunta agora? Pode sim. É que eu não estou vendo vocês. É o seguinte, você, na parte anterior aí, você determina que a amplitude dessas órbitas aqui é pequena. Você está numa coisa local ou global, alguma coisa assim. Eu acho que isso que eu não estou entendendo, eu estou com dificuldade para entender sobre a amplitude. Ok. Aqui, a dificuldade é natural por conta da forma que eu apresentei o problema. Nesse caso aqui, quando eu estiver lidando com os coeficientes de Lyapunov, essa amplitude vai ser sempre pequena. Mas, se o meu sistema médio tiver um ciclo limite grande, esse ciclo limite vai persistir. E eu tentei colocar isso. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse é um ciclo limite grande, aqui vai até 100. Como existe um ciclo limite para esse sistema,
dos resultados aí que o Pedro estuda com o Douglas, a gente consegue garantir que esse ciclo, mesmo sendo grande, persiste. Quando a gente não tem a persistência via ciclo limite do sistema médio, aí não tem jeito, a gente só acha curvas pequenas, porque a gente vai estudar a bifurcação direto no mapa de Poincaré, então ela sai do ponto fixo. Respondi? Era isso? Ele deu um joinha. Vamos continuar, já entendi. Tá certo. Ok. Ok, então a gente está de novo aqui naquele cenário em que meu objetivo primeiro é encontrar os HKL de modo a transformar o meu mapa de Poincaré e colocar ele nessa forma aqui. Aqui, o que a gente tem é a primeira constante de Lyapunov, aqui é a segunda constante de Lyapunov, e os coeficientes de Lyapunov vão ter essas expressões aqui. Então, de novo, eu posso expandir esses coeficientes, e à medida que eu encontro algum desses, lá, o Résimo, que é o primeiro não nulo, e o Sésimo do segundo aqui, que é o primeiro não nulo da segunda linha, se o meu parâmetro 1002 anula um e não anula o outro, e anula de forma transversal o primeiro. Além disso, que eu estou chamando de hipótese 4, o sistema satisfaz todas as hipóteses anteriores do outro caso, H1, H2, H3. Então a gente tem esse resultado aqui. A gente vai conseguir dizer que o sistema que a gente tinha antes, ele é topologicamente equivalente a esse sistema aqui, a essa forma normal. Essa equivalência topológica vale para toda a região ali do espaço de parâmetros, exceto por uma determinada região que chama região de anulação. Aqui existe uma escolha conveniente, né, dos eixos B1 e B2. Eles vão desempenhar um papel importante aqui. Então é importante ver que o eixo B2 tem a ver com o primeiro coeficiente de Lyapunov e o eixo B1 tem a ver com a norma do autovetor em função de epsilon. Tudo em função de epsilon. Então, assim, se não houvesse dependência em epsilon, o que a gente teria era essa figura aqui. Ó. A gente teria as regiões onde o sistema tem só o ponto fixo, onde ele tem um ciclo limite, e a região onde aparecem dois ciclos limite. Assim como a bifurcação de Neymark-Sacre é o equivalente à bifurcação de Hopf para mapas, isso aqui seria uma equivalência à bifurcação de Baltin, só que para mapas. Só que a diferença é que para mapas acontece isso aqui, essa região de anulação onde o sistema não é equivalente à forma normal. E essa função, essa região de anulação, ela depende de epsilon, assim como a curva. Então, no nosso caso, você pode imaginar o eixo epsilon saindo do plano da tela. Então, o que você teria, ao invés de uma curva, você teria uma superfície. E ao invés da região sombreada aqui, você teria um volume sombreado, onde onde o sistema não é topologicamente equivalente à forma normal. Você determina exatamente qual é o contato dessa curva com o eixo vertical? A gente está trabalhando nisso, porque além do contato da curva, tem um problema da vizinhança dela, que é inclusive o que eu pus aqui. Essa vizinhança ela é um pouco estranha. Tem até um nome, acho que é Tongs, esse aqui. E o trabalho agora consiste em garantir as distâncias aqui necessárias para que essa bifurcação ocorra. A gente tem um resultado de existência, mas a gente não tem aqui como no caso anterior que a gente tinha que valia para o resultado valia para uma epsilon vizinhança de uma curva. Aqui a gente quer um resultado parecido, nem que seja probabilístico, mas ainda não está pronto. Se não me engano, eu estou lembrado, assim, muito remotamente, que o Hussarri parece que trabalhou alguma coisa desse tipo. Hussarri, pode ser. Eu não tenho absoluta convicção, hein?
Mas é uma vaga lembrança disso. Não, vou procurar, isso é uma boa, porque tem pouco trabalho. Eu basicamente trabalhei com os 2 artigos do Schechner, que está em francês, e só tem esse, assim. Vou procurar, é uma boa. A curva central, a tangência é conhecida ou nem a curva central a gente conhece a tangência? Essa que passa por dentro da região. A gente conhece o Douglas. A que está passando por dentro da região a gente sabe que tangencia o eixo vertical, né? Sim. O problema seria esse envoltório dessa região chifruda, né, que eles chamam. Isso, porque como a gente tem um epsilon aqui que perturba essas coisas, essa região vai se mover. A sombra ao redor da curva vai se mover. E ela não pode passar para o lado de lá do eixo B2 aqui. Então, assim, você tem que controlar bastante isso aqui. É uma coisa. E assim, o pior é que quando a gente está trabalhando com o sistema, o que a gente quer mesmo é ficar mais próximo possível daqui, da parte mais baixa aqui do B2 igual a 0. Então fica difícil detectar as coisas aqui, mas o resultado de existência ele sai. Porque essa distância existe, mas a gente não sabe se ela é uma distância, uma epsilon, de ordem epsilon, de ordem epsilon AM, sei lá. Uma coisa assim. Então, assim, todas essas coisas que eu estou apresentando aqui, elas são meio que trabalham em desenvolvimento, e esse aqui é o ponto onde a gente está hoje, nesse problema. A gente gostaria de lançar o resultado não só de existência, mas majorando aí as vizinhanças aí envolvidas. Então, aqui, para seguir aqui agora, eu vou usar só o resultado de existência. Ah, tá. Por que a gente quer ficar longe dessa região aqui de aniquilação, né? Dentro dessa região, as duas curvas começam a se aproximar, né? Porque sobre a curva TC, existe são onde as curvas colapsam. O que acontece para mapas e não acontece para campo vetorial é que as curvas, ao se aproximarem, elas começam a interagir e começam a surgir outros pontos de equilíbrio, outra dinâmica no interior da curva antes dela perder suavidade. Então a dinâmica vai ficando muito complexa até o ponto em que as curvas desaparecem de vez. Assim. Então, esse aqui é mais um motivo pelo qual aquela pergunta lá de vamos estudar os cotas para ciclos limites, para soluções periódicas isoladas para esse tipo de sistema, não é uma coisa muito simples, porque tem esse tipo de fenômeno que acontece para esse tipo de sistema. Bom, aqui então eu quero mostrar eu mostrei lá um toro que não descende de um ciclo limite, agora eu quero mostrar toros encaixados bifurcando de ponto zero Hopf. Aqui eu vou dar de novo um exemplo, vou escolher funções convenientes aqui, F1, G1, F2, G2, são essas funções aqui. Fazendo as mudanças de variáveis, calculando a primeira promediada, a gente chega nessa promediada aqui, e aí, seguindo aquele roteiro, a gente consegue calcular os coeficientes de Lyapunov do meu sistema. O primeiro coeficiente já é de ordem 2, isso quer dizer que a minha primeira função promediada ela já não daria os 2 toros que eu quero que apareça. E escolhendo aqui valores adequados para L1 e L2, a gente consegue ver que o sistema completo ele tem 2 toros. Tem um aqui estável, tem esse instável, e aqui o toro no sistema completo. Ou os toros encaixados no sistema completo. Então, ok, eu consegui mostrar lá que tem toro que não descende de ciclo limite, e tem toros encaixados que não são revelados também pela dinâmica da primeira função promediada. Murilo, o Marco tem outra pergunta. Ok. Murilo, eu queria perguntar para você o seguinte, em que condições que esses toros encaixantes aí é contínuo? Para F suficientemente pequeno. Pelo que eu estou percebendo, você tem coisa discreta, só é uma sequência discreta. Sim, mas o resultado é aquele resultado de... É a mesma situação em que a gente encontra um ciclo limite com averaging.
A gente sabe que o ciclo limite vai existir para um épsilon suficientemente pequeno. E aqui é a mesma coisa, as duas órbitas as duas curvas invariantes vão existir para épsilon suficientemente pequeno, mas ele pode desaparecer a qualquer momento. Assim, a gente não tem controle de até onde vai. Isso é, então, mas ela converge para onde? Ela degenera onde? Provavelmente, ou ela vai cair no... O destino dessas duas curvas aqui depende. Se o parâmetro... Depende de onde a gente vai aqui no espaço de parâmetros, né? Se ela for em direção aqui à curva TC, os dois toros vão se aproximar ao ponto de colapsar. Se não, elas vão crescer até desaparecer, ou desaparece só uma. Depende da direção aqui para onde você vai, no espaço de parâmetros. Não, mas sempre tem um limite, né? O limite pode ser uma órbita periódica, né? Então, você fala o limite dos dois toros colapsando em uma órbita só? Eu estou pensando que você tem uma sequência encaixante de toros. Ah, não, você está pensando em surgir mais toros aí, até conversar porque você obtém da mesma forma. Sim, não, poderia... Aí eu poderia ter um resultado assim. Aliás, eu acho que a receita para ter um resultado assim é continuar calculando os próximos. Porque na teoria do Everdeen, você tem um círculo e você tem um ponto crítico. Você acha um ponto crítico. Esse ponto, a característica desse ponto crítico vai te dar a característica da órbita periódica. Sim. Então, aí seria a mesma coisa que você tendo o círculo, esses círculos aí, e você vai ter a característica do tório invariante, qual que é pode ser que seja transitivo, pode ser que não sei, isso é muito difícil de detectar, mas talvez, se tivesse um algoritmo para detectar isso, seria ótimo também. Bom, é só isso. Bom, continuando aqui, a gente tem, então, os dois toros. Tá. Bom, aqui você conseguiu mostrar as duas coisas que eu queria hoje, né? Que existem toros que não descendem de ciclos limites, e a gente pode encontrar toros encaixados, mesmo quando o sistema médio não revela a existência de dos dois ciclos limites. No caso, revelava só um. Bom, aplicações desse tipo de resultado aqui pode revelar dinâmicas novas em sistemas bastante conhecidos, né? Por exemplo, a gente viu um desse tipo de toro invisível no sistema de Lotka-Volterra, assumindo sazonalidade para o sistema de Lotka-Volterra. Aqui eu vou ser deliberadamente vago, porque é um trabalho em desenvolvimento. Eu não quero falar qual que é o sistema direitinho, apesar de ser um sistema bem conhecido. E o resultado é que esse Lotka-Volterra tem dois toros invariantes aqui. E até agora eu consegui verificar só um, porque demora muito a conseguir plotar esse tipo de dinâmica, mas provavelmente vai existir um outro aqui dentro também. E como esse aqui é um sistema planar, falar que tem um toro invariante é isso aqui, é dizer que ele tem uma solução quase periódica aqui, que acontece no plano mesmo. Bom, aqui eu quero fazer uns comentários finais, é que assim, a gente aqui é sobre o impacto, né, de resolver o problema 1, que é o problema que o Pedro tem trabalhado, e o Pedro com o Douglas. Esses geram um método novo, combinando o coeficiente de Liouville 9 com a solução do problema 1 para encontrar esse tipo de dinâmica em vários sistemas aqui. Isso aqui, então, é uma ferramenta e tanto. Bom, aqui é aquela coisa, né? Mesmo quando a gente não tem o ciclo limite, então, o que é o caso do problema 2, o método de coeficiente de Liouville 9, ele se revela bastante útil para a gente continuar tendo esse tipo de resultado. Aqui, o tipo de pergunta interessante que esse resultado gera vai na linha do que o Marco Antônio comentou aí, que é qual que é o máximo de toros que pode surgir ali na vizinhança do ponto fixo, né? Você tem uma órbita periódica que vai
surgir um toro, depois outro toro encaixado, até onde isso vai, qual que é o limite. Se todos os toros descendessem de um ciclo limite, esse problema seria equivalente ao problema de encontrar ciclos limites num sistema médio. Mas a gente viu que existem outros ciclos limites também, que estão escondidos. Então, não sei se isso aumenta o número de toros possíveis. Acho que tem coisas interessantes aqui. E o último comentário é na linha do trabalho com o Pedro mesmo ali. Porque o Pedro conseguiu demonstrar a persistência desses ciclos limites como toros, se o ciclo limite aparecer aqui para uma promediada específica. O que eu estou falando nessa apresentação é que, assim, imagina que você tem uma promediada que ela não tem ciclo limite, mas quando você soma a segunda promediada, esse sistema truncado tem um ciclo limite, que é hiperbólico e tudo mais, dependendo para epsilon. Então, a gente conseguiria ainda usar aqueles mesmos métodos de variedades normalmente hiperbólicas para garantir a persistência desses tipos de ciclo limite para o sistema completo? Porque se isso aqui fosse possível, é bem capaz que a solução do problema 1 cubra todos os casos. Porque eu acho que quando você soma as outras promediadas, aqui esse sistema passa sim a ter o ciclo limite correspondente ao toro do sistema do sistema completo. E aqui só os agradecimentos ao IMEC, né, que acolhe aí essas pesquisas que a gente tem fazendo, a FAPESP pelo apoio financeiro. Boa parte do conhecimento aí de técnicas para trabalhar com coeficiente Lyapunov eu aprendi na visita ao Christopher, né, ao Colin Christopher, em Plymouth. E também, quando eu estava em Plymouth, eu tive bastante dificuldade para aprender o método de paralelização do Joan. Então, eu contactei bastante o aluno do Joan, o Luiz Fernando, que me ajudou também. Então, só para registrar e agradecimento a todo mundo aí. E era isso. Beleza, vamos agradecer o Murilo. Obrigado, Murilo, pela apresentação. Eu tirei a apresentação antes da hora. Eu vou fazer uma pergunta para você, talvez seja conhecido por você já. É o seguinte, supõe que o sistema truncado tem uma simetria. Por exemplo, uma reversibilidade ou alguma simetria tem. Se o perturbado depois mantém essa simetria, você pode obter muitos outros resultados. Interessante. Você já pensou nisso? Sim, eu até deixei aqui um caso desse. O sistema que tem um eixo de simetria, e a gente usa isso para dobrar o número de toros. Que eu acho o toro de um lado e ele aparece do outro. Não sei se é esse tipo de simetria, mas eu deixei outras configurações de toros que podem aparecer, né? Tem outra simetria. Eu só estou perguntando genericamente, assim. Sim. Não, assim, não. Eu quero dizer que isso é um problema que a gente tem em mente, sim, e realmente dá resultados interessantes aqui, que você pode dobrar a dinâmica. Esse aqui é um exemplo. Tá bom, é só isso, tá? Parabéns. Obrigado, professor. Ô, Murilo, posso perguntar, Douglas? Pode perguntar, fiquem à vontade para perguntar, só isso que eu vou. Escuta, você começou falando lá sobre a parte computacional, né? Você falou que em alguns casos o pessoal até conseguia paralelizar o código lá para ele rodar mais rápido e tal. Sim. Eu queria saber, assim, para que nível de precisão numérica você consegue fazer essas contas aí? Você colocou um epsilon, uma hora é igual a um epsilon pequeno até, né? Sim. Mas até onde dá para ir com esse método? E queria saber se você queria que você contasse um pouco sobre os computacionais que você possa ter tido aí nesse trabalho. Não, problemas computacionais de todo tipo, né, Ricardo? Mas, assim, graças à FAPESP aí, a gente conseguiu um workstation bastante decente, assim. Então, eu consigo trabalhar com 50 ordens de precisão para calcular os toros. Normalmente precisa disso, que senão você começa a ter resultado que é falso. A figura te engana. E assim, o problema maior é que o coeficiente de Lyapunov, você até tem uma forma bonitinha para calcular eles, só que normalmente você precisa de tempo infinito para chegar no cálculo final. Então, mesmo com
paralelizando, num computador doméstico, assim, entre aspas, né? Você querer calcular o coeficiente da nova para ordem maior que 5, já fica bastante inviável. Assim. Ah, entendi. Então, essas figuras mesmo que você fez aí, deixa eu ver se eu entendi o que está acontecendo. Você plota a versão discreta, né? Você discretiza o sistema, então aqueles pontinhos de fato são iterados do sistema em tempo discreto equivalente. Você faz a discretização da aplicação de Poincaré. Sim. Tá, aí você vai botando os iterados lá. A detecção da órbita você faz usando algum critério numérico, ou quando você vê algo parecido com a órbita periódica, você já conclui com o primeiro a gente parte do resultado analítico, né? Então a gente sabe que vai ter que estar lá a órbita em algum lugar. Então, primeiro, para calcular os toros, por exemplo, o que eu faço é começar de uma solução de fora e uma de dentro. E vou vendo se eu consigo ver ali a aproximação dessas soluções. É uma coisa. Entendi. Então você garante a solução analítica antes, né? Sim, então, de fato, é mais confiável o método numérico nesse caso. Sim. Ah, legal. E o problema principal, que eu esqueci de comentar, Ricardo, que é o pior de todos, é que a memória do matemático às vezes enche e ele simplesmente esvazia tudo e você perde lá uma semana de conta. É uma coisa terrível. Então, tipo, isso é uma coisa que eu não sei resolver ainda, se alguém souber. Você faz essa conta num desktop bom ou você usa algum cluster? Não, eu uso o notebook aqui. Mas ele tem uma quantidade decente de memória, 64, mas mesmo assim não tá dando. Tá, assim, no IMEC a gente tem alguns clusters aí, na verdade, alguns grupos de pesquisa têm clusters, e se você consegue rodar o algoritmo de forma paralela, usar o cluster tem algumas vantagens. Uma delas é que você tem um monte de processador fazendo a conta, a outra é que você tem memória muito boa. Nossa, Sim, justamente, Ricardo, não sabe. Cara, eu, em geral, uso o cluster do Alberto Saá. Certamente ele pode emprestar o cluster para você aí. Alberto o quê? Aí. Alberto Saá foi orientador do Douglas de alguma coisa, eu acho. IC Douglas. Excelente. Foi, disse. O Alberto trabalha com física matemática, então ele tem um computador muito bom. Assim, não é um cluster tipo NASA, né? É um computador que tem 128 processadores e tem bastante memória. Eu nunca consegui estourar a memória dele. E ele sei que ele tem uma matemática com a licença boa, com a licença que dá para fazer paralelo. Eu uso o computador dele mais, na verdade, as coisas que eu faço em geral não são paralelizáveis, mas eu uso mais para não deixar o meu notebook aqui, velho de guerra, filho único que eu tenho, rodando uma semana, do que outra coisa. Os processadores, como todo cluster, né, cada processador não é o top de linha, mas como tem 60, acaba ajudando. Claro. Manda e-mail para isso, se souber rodar esse negócio paralelo aí, eu acho que funciona. Não, é excelente, Ricardo. Isso aí foi maravilhoso. Eu vou mandar. Em si não tem algo do tipo, Ricardo? Como é que é? A Unicamp em si não tem algo do tipo? A Unicamp, na verdade, tem o Senapad, né, o Centro Nacional de Computação de Alto Desempenho, que funciona ali perto do CCUEC. O problema do Senapad, os computadores são fantásticos, pessoas da América Latina inteira usam lá. O problema é que você tem que codificar o que você quer. Não dá para você usar uma matemática paralelizado lá. Então, o que o pessoal faz, em geral, eles criam lá um programa em C++, que acha soluções e põe para rodar. Pelo menos foi assim que me ensinaram a fazer lá. Então, se você quer resolver um sistema polinomial com 1000 polinômios e 900 variáveis, você faz um programinha em C ou em qualquer coisa que ele vai ler, e é um programa próprio para isso. Então, é muito difícil você rodar softwares proprietários nessas máquinas. Um trabalho que eu fiz com o Lino, a gente tentou usar o Senapad, mas é uma mistura da gente não saber o que estava fazendo direito e calcular, fazer algoritmos muito ruins. A gente conseguiu esgotar a memória deles lá. Ele libera só um pouquinho de memória para você, né? Mas a gente conseguiu esgotar a cota que a gente tinha, mas a culpa era nossa, não é que o computador é ruim. Porque se você está fazendo um negócio muito complexo, você deveria saber fazer um algoritmo bom, né? Otimizar isso aí. Por isso que, assim, aí entra a vantagem de clusters menores, tipo esse do Alberto, porque ele roda matemática. Então, você abre matemática mesmo, conecta lá no computador dele e bota ele para fazer a conta. É muito mais fácil.
Mais alguma pergunta, comentário? Murilo, deixa eu fazer uma pergunta só. Que você comentou da mesa redonda, você está falando daquela palestra do Garcia, certo? Sim. Ah, tá. Que daí o Hussarri interrompeu e falou, ó, já demonstraram que tem infinitas órbitas periódicas aí. Exatamente. Ah, E ele falou que era por causa do Torus Breakdown, né? Quando ele claro. É que no caso do Garcia, ele encontrava finitude mesmo, mas era de órbitas periódicas muito específicas, né, de um tipo topológico muito específico, né, que dava uma volta ao redor do eixo. Né. Só que ao redor dessa órbita que ele encontrava, eventualmente existia outras órbitas enrolando nela. Exatamente. Do ponto de vista dele, o que ele estava querendo dizer era que para aquele tipo específico de órbita poderia ter um número finito, né? Exato, naquele Mas mundo o problema é que ao redor dela pode ter uma quantidade incontrolável de... Sim. Ah, legal. Foi isso mesmo. Não, é que você falou de mesa redonda, eu falei, opa, será que eu perdi? Não, você estava, foi aquela vez mesmo. Bons tempos dos congressos presenciais. Beleza. Pessoal, então vamos agradecer. Mais algum comentário? Murilo, tem mais algum comentário? Não, acho que era isso mesmo. Tá bom. Pessoal, então vamos agradecer mais uma vez o Murilo. Obrigado, gente. Na semana que vem a gente vai ter o seminário aí do Pedro, e ele vai falar para a gente sobre foliações e ergodicidade de medidas transversais, ou transversas. Então, pessoal, bom dia para vocês e até semana que vem, beleza? Beleza. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.